Fala galera, tudo bem com vocês? Estou analisando esse vídeo aqui do Vitor Santos para explicar para vocês sobre Roma. Vamos ver se ele está meio certo aqui. Vamos lá. Democracia. Né? E eles também se esquecem que isso acaba tendo consequências, como por exemplo, esse elemento que salva a democracia se torna ele em si um dono da democracia. Olha, se a gente olhar, por exemplo, Ele está analisando o Alexandre de Moraes na visão dele. Papo Alfa com o Pedro e com o Arthur. Né? E no começo a gente estava falando sobre Roma, sobre a tentação que havia em Roma. Era um misto de tentação como uma cultura de repúdio à cultura do monarca. Porque a Roma como república nasce negando a Roma como monarquia. Né? A Roma teve 7 reis, não sei se foi 12. Ele está falando aqui um negócio que é o seguinte: na cronologia lá de Roma, teve a monarquia no começo, depois teve a república, depois teve o império. É porque muita gente só conhece república e império, tá? Acho que foram 7 reis de Roma. O último foi o Tarquínio Soberbo, que ele tentou violar sexualmente uma mulher de uma família nobre, e aí Roma... Não, na verdade, quem tentou violar foi o filho dele, né, o sexto Tarquínio, né? E do Tarquínio Soberbo teve esse filho aí que ele tentou abusar da Lucrécia. Aí ele já estava meio brigado ali com a galera dos patrícios, então isso foi uma forma de derrubar a monarquia e começar a república, tá? E aí, cara, se surgiram contra ele e falaram, vamos repartir o poder nessa elite aqui. Né? E aí eles criaram um sistema que é a República Romana. A República Romana se constituiu por isso, por ter essa tensão, né, entre figuras que eram generais e se tornaram populares com grandes feitos militares, tá? E o ato deles de repartir esse poder militar com as famílias ali presentes, permitindo que Roma tivesse alternância de poder e que não tivesse o monarca. Então, esse sistema republicano durou muitos séculos. Mas em algum momento, quem detinha as legiões e o prestígio junto às legiões, e isso naturalmente começou a ficar muito mais claro conforme Roma se expandia e você tinha grandes generais que conquistavam o mundo afora. Então era o Mário, era o Sula, o César. Uma hora esses caras que defendiam a república, eles se tornavam maiores do que a república. E isso é uma verdade. E aí você começou a ter problemas. Né? As guerras civis em Roma aconteciam por causa desses problemas. E aí o César, né, defendendo a república, ele subverte a república e se torna um ditador. Ele é morto, mas isso não impediu ali do seu filho. Ele está falando aqui também, por exemplo, referência aos conflitos do final do primeiro triunvirato, que é feito entre ele, Júlio César, Pompeu e Crasso, tá? Então, ele entra em confronto, né, principalmente com o Senado romano, né, tanto é daquela frase do sorte está lançada, que ele entra em confronto com o Senado e ele depois, ele é uma questão que se torna um ditador, ok? Político, em certa medida de adoção, o Otávio Augusto se tornasse imperador. Ainda que do ponto de vista jurídico não houvesse um imperador, mas ele era um homem que controlava as legiões. Quem controlava as legiões controlava Roma. Sim, do jurídico que está fazendo uma referência ao Júlio César, né? Porque o Otávio Augusto realmente vai virar o real imperador, né? E quem realmente controlava as legiões controlava o império como um todo. Foi isso que aconteceu. Né? Controlava as legiões, controlava Roma. Roma caiu enquanto república, mesmo que ela se institucionalmente, o Senado continuasse existindo, as instituições continuassem existindo, ela mudou de figura. Ela centralizou. O que eu quero dizer? O Alexandre de Moraes é como se fosse... Então, Alexandre de Moraes, escute isso aqui, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é umas questões verdadeiras, né? Ele meio que tropeçou um pouco na questão ali do que foi que abusou lá da mulher e tal, mas ele fez muito bem, falou que teve a divisão pública, começou lá com a monarquia, teve a república, depois teve o império, né? E ele falou muito bem, né, dos grandes conflitos de Roma, né, do Mário, falou do Júlio César, e falou que realmente quem foi o primeiro imperador assim, na lei, ali na regra, foi o Otávio Augusto, tá? Então, Renan é que passou no teste aqui sobre o Império Romano, gente. Então é isso aí, se vocês gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, valeu!